Amém, queridos. Boa noite, graça e paz. O tema do nosso sermão hoje é o segredo do contentamento. Eu convido você a ler a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 10 a 20. Eu começo esse sermão com uma pergunta para que possamos avaliar o nosso próprio coração. Você tem encontrado contentamento após a sua conversão? Nos versículos anteriores, no capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que um dos ladrões da alegria cristã é a falta de paz. Nestes versículos, o apóstolo nos ensina a como ter paz em meio às aflições que nos cercam diariamente. O primeiro ensino do apóstolo Paulo é com relação a dissipar a ansiedade através da oração, da súplica e das ações de graças ao nosso Deus. Assim, a paz de Deus, diz ele, que excede todo o entendimento, vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. A segunda forma, amados irmãos, que ele nos ensina é cultivar pensamentos santos. Nós devemos encher a nossa mente com bons pensamentos, aqueles pensamentos frutuosos que procedem da palavra de Deus. Diz ele, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e que tem boa fama, deve ser isso a ocupar as nossas mentes. E em terceiro lugar, amados irmãos, para que nós possamos cultivar a alegria cristã, diz ele, nós devemos praticar atitudes santas. Nós somos convidados a andar com pessoas de bom proceder e a ser influenciado também por estas pessoas. Agora, nos versículos de 4 a 20 que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre o segredo do contentamento na vida cristã. Nós estamos agora no final da carta aos Filipenses e é aqui que o apóstolo Paulo começa a expressar sua gratidão aos filipenses pela participação deles no avanço do Evangelho. Essa participação daqueles irmãos na obra acontece de três formas. A primeira forma que nós podemos identificar é que eles enviam notícias de que a igreja está indo bem. Isso faz com que o coração do velho pastor Paulo fique mais em paz. A segunda forma com que eles participam do avanço do Evangelho é andando nos princípios que Paulo ensinou anteriormente a eles. Isso indica que a igreja está amadurecendo espiritualmente. E, em terceiro lugar, eles participam do avanço do Evangelho quando eles enviam recurso financeiro, e esse recurso financeiro é necessário para o cuidado pessoal do apóstolo Paulo. Estas são algumas das formas que a igreja pode participar do avanço do reino de Deus. Aqui estão também alguns dos motivos pelos quais o apóstolo Paulo está contente. Ele não está sozinho fazendo o reino avançar. Agora ele tem uma igreja lutando com ele ombro a ombro, como diziam os guerreiros romanos. Agora, quando nós observamos as circunstâncias que rodeiam o apóstolo, nós percebemos que este contentamento dele é algo difícil de compreender, é bem verdade. O apóstolo ele está preso em Roma e ele aguarda julgamento. É nesse interim que ele nos diz, por exemplo, Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre. Ou ainda, em Filipenses 4:10, muito me regozijei no Senhor. A bem da verdade é que a carta aos Filipenses é denominada como a carta da alegria. Isso para nós é difícil de compreender por conta da situação na qual se encontra o apóstolo. Quando nós olhamos para esse estado de espírito do apóstolo, nós então nos perguntamos, como é que ele consegue se manter feliz em uma situação assim? Pois bem, tudo indica que a felicidade do apóstolo tem a ver com a construção que ele faz em si mesmo, daquilo que nós chamamos de exercício constante da gratidão. Se existe um segredo, meus amados irmãos, para o contentamento, é ensinarmos o nosso coração a ser grato, é limparmos os nossos olhos
e ver que nós temos muito mais do que nós precisamos. Em primeiro lugar, então, vejamos a gratidão do apóstolo Paulo pelo bem que as pessoas fazem em favor dele. Isso está no versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido a oportunidade. Versículo de número 10. O texto de Filipenses 4, 10 a 20 é alguma coisa que nos causa um pouco de vergonha. Aqueles irmãos da igreja de Filipenses, eles ficaram um pouco mais pobres financeiramente para poder ajudar o apóstolo Paulo no avanço do evangelho. Eles tiraram do que já era pouco para poder abençoar o velho apóstolo. Bom, isso nos leva imediatamente a duas reflexões. A primeira reflexão diz respeito a como o apóstolo Paulo lida com a generosidade daqueles irmãos que têm pouco. Note que o apóstolo não diz a eles: eu não quero da sua ajuda, eu não preciso da sua ajuda, vocês já têm pouco e eu não posso aceitar a sua oferta. Não, não. Antes ele agradece esses irmãos a generosidade que eles têm. Faz bem para as pessoas abençoarem todo o tempo, mesmo quando elas não têm muito. A segunda reflexão diz respeito ao espírito de generosidade dos filipenses. Agora, aqui está algo que é incomum para todos nós. Nós, geralmente, se temos pouco, então costumamos dizer: eu não posso ajudar porque tenho pouco, então eu ficarei sem nada se ajudar. Isso muitas vezes é o impedimento para algumas pessoas não ofertarem ou então entregarem o seu dízimo. Elas têm pouco. Pois bem, o que os filipenses fazem é dar do pouco. O apóstolo Paulo olha para isso e isso é alguma coisa que lhe dá felicidade. Os filipenses conseguiram finalmente entender que eles têm mais do que é necessário. A bem da verdade, meus amados irmãos, é que o apóstolo Paulo está cultivando um coração grato. Ele afasta qualquer possibilidade de alimentar o coração com a ingratidão. E assim nós também devemos cultivar um coração grato pela benevolência dos nossos irmãos na fé. Nós não devemos nos esquecer quando somos abençoados por eles, pois ser grato é também honrá-los. Quando algum irmão chega até nós e decide então nos abençoar com pouco, nós devemos ser gratos e não orgulhosos. Devemos receber com um bom coração. Muitas pessoas pensam que é errado ser grato aos homens. Não é errado ser grato às pessoas quando fazem o bem para você. Errado é ser ingrato. Errado é se esquecer de que eles foram generosos. Veja, por exemplo, como o apóstolo Paulo traz à memória dos filipenses aqueles resultados da sua amizade com eles. Ele olha e diz: vocês me fartaram de recursos. Vocês foram benevolentes comigo, de tal maneira que eu estou suprido e não sinto falta de mais nada. Quando nós paramos para pensar sobre a gratidão, bem da verdade é que nós não gostamos muito de pessoas que são ingratas. Ninguém gosta de pessoas ingratas, na verdade. Logo, nós devemos também demonstrar a gratidão ao próximo, sempre que somos alcançados pela benevolência deles. O segundo segredo do contentamento, meus irmãos, é que nós devemos nos acomodar às coisas simples, aquilo que é estritamente necessário. Veja os versículos de 11 a 12 comigo. Não digo isto como que por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu quero que você perceba como a linguagem das Escrituras nos instrui a nos acomodarmos às coisas simples dessa vida. Veja,
comigo algumas coisas importantes e eu quero que você observe a linguagem que a Sagrada Escritura usa. Vamos começar com Provérbios 15, de 15 a 17. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro e com ele a inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Agora observe Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Perceba de novo em Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Note que a linguagem das Escrituras, amados irmãos, em Salmos, Provérbios e até mesmo no Novo Testamento, note como ela nos ensina o contentamento com as coisas simples dessa vida. Agora, quando a Sagrada Escritura trata da riqueza, do conforto e da glória que esse mundo pode oferecer, ela sempre se refere a isso como sendo um laço, ou então um lugar escorregadio para os santos de Deus. Por exemplo, o Salmo 73. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Eles não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar. Eles se vestem de violência como de adorno. Perceba agora a linguagem de 1 Timóteo 6, 7 a 10. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Amados irmãos, o que dizer quanto a homens ímpios como Nabal, marido de Abigail, que tendo muito, prefere a morte a abençoar aqueles que lhe abençoaram? O que dizer então do momento em que o tentador investe contra o nosso Senhor Jesus Cristo e lhe oferece as glórias e o conforto desse mundo? O que dizer quando o nosso Senhor Jesus Cristo, interpelado pelo jovem rico, aquele jovem rico não quis abrir mão das suas riquezas, e então Cristo disse: quão difícil é que os ricos entrem no reino de Deus, porquanto nem sempre estão dispostos a abrir mão das suas riquezas para o progresso do reino de Deus. Diferente do que muitas pessoas pensam, meus irmãos, Deus quer que o nosso coração se acomode às coisas simples, aquelas coisas humildes. Deus sempre nos promete o suficiente para suprir as nossas necessidades. Então, onde está o problema com a nossa falta de felicidade? Muitas vezes nós temos contentamento ou deixamos de ter contentamento por querer ser o que nós não somos e por querer ter o que nós não podemos, quando Deus está nos chamando para o contentamento com aquelas coisas simples e humildes, para nos acomodarmos a elas. Lembrem-se, amados irmãos, se as coisas gloriosas e confortáveis deste mundo podem servir de laços para alguns de nós, então é sábio ficarmos longe delas. O terceiro segredo, amados irmãos, do contentamento é a dependência exclusiva de Deus. Nós vemos isso nos versículos 13 e 20, quando o apóstolo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ainda no versículo 20, ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém.
Como nós já afirmamos anteriormente, ser uma pessoa dependente de Deus não exclui um coração grato com as pessoas pela generosidade que elas demonstram por nós. Perceba como o apóstolo Paulo é grato aos homens. Agora ele não se esquece de que é Deus quem providencia todas as coisas através dos homens também. A bem da verdade é que o apóstolo Paulo cultiva um coração grato, tanto a Deus quanto aos seus irmãos que o ajudam. Perceba como o apóstolo nos ensina que a gratidão é para Deus e também para os homens. Mas existe algo que pertence somente a Deus, e isso nós nunca devemos dar aos homens. No versículo 20, ele diz que a glória é a Deus somente. Note como nos versos 13 o apóstolo Paulo descansa na providência divina e nos versículos 14 a 18 ele cultiva um coração grato com os irmãos na fé. Ele diz: Todavia vocês fizeram bem em tomar parte comigo na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez vocês me mandaram o necessário para Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Meus amados irmãos, concluindo, o segredo do contentamento na vida de Paulo é que ele cultiva um coração grato. A gratidão pelo bem que as pessoas fazem a nosso favor deve ser algo a ser cultivado, pois elas sempre são instrumentos de Deus para nos abençoar. Ser grato às pessoas é, em última análise, ser grato ao próprio Deus que usa as pessoas para nos abençoar. O segundo segredo do contentamento para Paulo é que ele se acomoda às coisas simples, assim como nós também somos convidados pela Sagrada Escritura a nos acomodarmos a estas coisas simples e humildes, ao estritamente necessário, pois as glórias desse mundo muitas vezes podem servir de laço para nós. O terceiro segredo do contentamento, meus irmãos, é a dependência exclusiva de Deus, que não exclui um coração grato, tanto aos irmãos quanto a Deus. Que Deus nos abençoe.